Bem, esse projeto nasceu de uma junção de três fatores. O primeiro é a necessidade de fazer uma música que eu pudesse levar para os palcos, porque a minha música tradicionalmente é cheia de instrumentozinhos, cheia de detalhes e tal, e ficava complicado eu levar isso. Tinha que juntar, sei lá, 10, 15 músicos para fazer isso ao vivo. Então eu me concentrei em fazer uma música que pudesse ser tocada por 4, 5 pessoas no máximo, comigo. O segundo fator foi que eu comecei a assistir umas aulas com o intuito de entrar para o doutorado, coisa que eu ainda não fiz. E nessas aulas de pós-graduação, eu conheci alguns professores e me motivei a voltar a fazer como ouvinte algumas aulas de graduação, que eu já tinha terminado há muito tempo. E aí eu comecei a rever, relembrar e até aprender técnicas novas e fazer exercício nesse sentido, e fiquei animado em compor esse material que eu queria para essa banda de 4, 5 pessoas, explorando essas coisas novas que eu estava reaprendendo, relembrando ou aprendendo mesmo do zero. O terceiro fator é uma série de questionamentos que eu sempre fiz e que agora estão em alta, que são questões como racismo, homofobia, misoginia e conceitos como meritocracia, por exemplo. E isso é uma coisa que me incomodava, né? Eu como homem branco, hétero, de classe média, qual a minha parcela de culpa nessas questões sociais, né? O personagem central desse conceito, é uma figura que não pertence a essa sociedade. Eu não especifico se ele é um extraterrestre ou simplesmente um forasteiro. O fato é que ele tem contato com esses conceitos e esses preconceitos, e usando apenas de lógica, ele começa a questionar e ver que aquilo não faz o menor sentido. Por exemplo, misoginia. A mulher vive mais do que o homem tradicionalmente. No Brasil, pelo menos, a maioria dos chefes de família são mulheres. Elas podem fazer qualquer coisa que o homem faz. Tem mulher até estivadora, e o contrário não é verdade. O homem não pode gestar, não pode amamentar, por exemplo. E aí o personagem fica olhando aquilo e ele acha que, quando se refere ao sexo frágil, ele acha que fala do masculino. E aí ele não consegue entender como é que o sexo frágil domina a sociedade. Então, todos esses conceitos, esses preconceitos são discutidos assim, através da lógica, né? Tentando entender a origem desses preconceitos, né? A minha ideia era formar uma banda, começar a ensaiar quando tivesse umas 2 ou 3 músicas prontas, correr atrás de uma agenda de show, enquanto ensaiava o resto. Só que é um trabalho muito complicado, muito difícil, exige que os músicos estudem e tal, e que tenham um nível técnico suficientemente bom para isso. E então era difícil arrumar um músico profissional, alguém que tivesse capacidade de tocar isso, que aceitasse entrar para uma banda sem nenhuma agenda, sem nada marcado para tocar. Por outro lado, era difícil eu conseguir agenda de algum lugar interessante, porque eu não tinha material de divulgação. Vídeos, fotos, não tinha nada. E a solução, então, que me deram numa dessas mentorias que eu participei foi de montar um show pequeno e arrumar 2 ou 3 bandas que tivessem mais ou menos a ver comigo, de modo que eu, com menos tempo e dinheiro, pudesse levantar alguma coisa e que eu pudesse filmar esse show, mesmo que curto, exatamente para ter esse material de divulgação e correr atrás de outras coisas melhores. Aí eu vi alguns lugares para tocar, uma banda não gostava, outra não, é complicado e tal, e mandei e-mail para os que a gente tinha um consenso, né? E finalmente o Parque das Ruínas respondeu com uma data que era inicialmente em fevereiro, mas que depois a gente passou para março. Bem, a Sara eu conheci na faculdade, eu fui aluno da turma de percepção dela. E depois eu tirei onda dizendo que ela foi minha aluna também, porque eu dei aula de baixo para ela, acho que 1 ou 2 meses, não me lembro bem. A Sara, cara, é uma excelente pianista. Ela tem uma leitura rítmica impressionante, daquelas coisas de que alta dentro de que alta, de compassos complicados, ela faz qualquer coisa. O Pedro Faria eu conheci numa dessas aulas de pós-graduação. Depois de um tempo, descobri que o Pedro tinha um canal no YouTube onde ele botava covers de baixo, né, a música tocando e ele tocando a parte de baixo atrás, e que ele tinha tocado Close to the Edge do Yes inteiro. E foi aí que eu soube que de repente ele poderia ser uma boa aquisição, porque ele toca de tudo, toca com dedo, com palheta, com tapping, slap, ele faz qualquer coisa no baixo.
O Fábio Adur eu conheci pela faculdade e tal, e o Fábio é um enfant terrible da música contemporânea para violão. Ele toca aquelas coisas mais complexas, difíceis, e aquelas coisas que bate, puxa a corda e que altera dentro de que altera, coisas praticamente impossíveis de ler. As pessoas escrevem para ele, dedicando peças a ele por causa da habilidade e do contato que ele tem com música contemporânea. Mas eu sabia que ele tocava guitarra também. E aí eu chamei ele, mas eu nem levava muita fé que ele fosse aceitar, até por causa dos compromissos que ele tem e tal. Eu falei com ele meio assim, para ver se ele me indicava alguém. E aí ele respondeu com áudio, dizendo que ficava muito honrado pelo convite e que ele admirava meu trabalho, que eu não sabia nem que ele conhecia. E ainda falou assim, esse gênero não dá muito dinheiro não, né? Mas não tem problema, eu tô tocando porque eu acho legal, fiquei interessado na ideia. Foi assim que ele entrou. O Elcio é que foi um caso totalmente à parte, porque eu não conhecia ele pessoalmente. Eu já tinha visto ele no palco com algumas bandas e tal, mas a gente tem vários amigos em comum. O Elcio é um cara que tem um currículo impressionante, né? Já tocou com meio mundo, mas tinha um pé no progressivo. Eu sabia porque ele toca na banda Caravela Escarlate e ele tocou também com o Zammit, no show do Roberto Zammit. Então eu sabia que ele tinha esse contato com o progressivo, que gostava, e foi a opção com que eu fechei. O vídeo, eu acho que ficou legal a montagem, porque teve vários problemas que eu resolvi. Às vezes passava uma pessoa na frente, então eu pegava um take dessa câmera, quando o cara passava daqui eu mudava. Então eu acho que ficou bem legal para você assistir, mas não tá definitivamente profissional, assim. Não é um vídeo legal para mandar para um festival ou para um edital e tal, mas serve para quem não viu o show e vai ver ele legal, até com umas ideias de iluminação que eu não pude usar na hora. E para quem viu, para rever e matar a saudade. Então eu acho que, tirando a qualidade de algumas imagens e tal, e do áudio mesmo, eu acho que o vídeo tá bem legal para assistir. Então espero que vocês gostem. É isso.